Paz e prosperidade a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Quero aqui liberar uma palavra de Deus para o seu coração neste momento. Essa palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, e do versículo 17 até o 24. E hoje eu quero falar uma passagem muito conhecida, mas eu quero falar na volta do filho pródigo, onde ele volta para o pai. E eu gostaria de liberar essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Amém? Glória a Deus. Amados, esta passagem conta do filho que saiu de casa. Ele pediu a herança antes do tempo e tomou uma decisão precipitada e se afastou-se de casa, achando que ele ia buscar o melhor, buscando as coisas do mundo. Mas ele chegou a um certo ponto que se tornou um escravo do pecado, um escravo da desobediência. E ele passou por um período terrível na vida dele. E ele chegou ao ponto, como diz no versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha que situação que chegou este jovem. Eu quero dizer para vocês que quantas pessoas hoje, aonde que nós estamos, tem pessoas nessa situação. Jesus contou essa parábola há mais de 2020 anos atrás. E hoje nós estamos revivendo isso de uma tal maneira que Deus tem me incomodado tanto, e eu tenho visto isso do meu lado a todo instante, todos os dias. Cada dia mais tem aumentado essa situação. Hoje, por exemplo, eu estava nas ruas e chegou um homem perto de mim. Ele tem uma deficiência visual, ele tem só um olho, do outro lado nem tem só o buraco do olho, para vocês terem uma base. E aquele homem chegou perto de mim, eu estava ouvindo um louvor no carro, ele disse: Olha, eu servi o Senhor há 25 anos, e hoje olha a minha situação que eu se encontro, como um morador em condições de rua, aprisionado pelo pecado, pelo vício, as ciladas do inimigo e pelas desobediências nossa mesmo, pelos nossos maus desejos. E aquele homem chegou para mim e disse assim: Olha, a minha situação não tem mais jeito para mim. Olha, eu não consigo mais me levantar. Eu era um servo de Deus e hoje vivo na escravidão. E eu olhei para aquele homem e disse para ele: Para você tem jeito sim, porque a palavra de Deus diz que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível ao que crê. E Deus me colocou diante daquele homem, eu pude falar com ele, porque ali no tanque de Betesda, a palavra de Deus diz que tinha um paralítico há 38 anos, que estava caído.
E Jesus chegou diante daquele homem e perguntou se ele queria ser curado. Mas ele disse: olha, não tem jeito, porque todas as vezes que eu quero entrar no lago, porque ali no mover das águas vinha um anjo e curava os paralíticos, os enfermos, todos aqueles que buscavam uma cura. Ali a palavra de Deus diz que era curado. E Jesus se compadeceu daquele homem e perguntou para ele se ele queria ser curado. E ele disse que toda vez que ele tentava entrar, entrava outro na frente dele. E Jesus naquele momento curou aquele homem e disse para ele: pegue a tua cama e ande, levante-te e ande. E é assim que Deus faz. Então aquele homem pôde liberar uma palavra sobre a vida dele e ele seguiu em frente, ele olhou para cima e agradeceu a Deus e diz: olha, realmente eu posso. E ele estava ali escravizado pelaquela situação, ele está cego, ele tem a palavra de Deus, conhece a palavra. Quantos hoje que tem a palavra de Deus, mas não enxerga? Ele está cego, está morto espiritualmente. Mas é por isso que Deus sempre nos traz esta palavra, nos alertando e nos chamando de volta. E este filho não foi diferente. Quantos que a gente vê na rua hoje escravizado, mexendo no lixo para comer aquelas coisas que está estragada, assim como esse jovem dizendo que ele estava procurando comer até a lavagem dos porcos, aquelas bolotas de alimento que era jogado para os porcos, ele desejou comer aquilo. Só que o mais importante de nossa vida é quando nós tomamos uma decisão. E no versículo 17 ele diz assim, e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então o importante foi que este jovem, na situação que ele vivia, ele estava caído, sofrendo, não havia mais esperança para ele. Mas a palavra de Deus no versículo 17 diz que ele caiu em si. E quando nós caímos em si e buscamos a presença de Deus e reconhecemos, é aonde que nós temos um encontro novamente com o Pai. E aqui a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele voltou, Ele voltou para os braços do Pai. E porque aí a palavra de Deus diz assim no versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então, veja só, este jovem estava perdido, ele estava morto, mas hoje ele reviveu novamente, porque ele reconheceu e voltou para os braços do Pai. O Pai está de braços abertos nos esperando, porque um dia cada um de nós fomos um filho pródigo, mas glórias a Deus que hoje nós estamos aqui firme nos caminhos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz para que nós possamos ficar em alerta, porque toda essa circunstância vem nos alertar e nos ensinar de alguma coisa. Ela vem nos dizer, porque aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. E é assim que nós possamos estar firme e forte, vigiando, a cada dia orando, firme na presença de Deus, permanecendo em obediência, para que a gente não volte a cair. Assim como esse filho pródigo, ele estava morto e hoje reviveu, porque o Pai nos ama, o Pai nos chamou para que nós possamos estar junto com Ele todos os dias. E ele disse, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de filho. Veja só, ele caiu em si, reconheceu que era falho pecador, que ele errou, mas Deus vem e abre os braços. O Pai nunca abandona o filho. O Pai sempre está preparado para nos receber. Aí ele preparou uma festa, preparando um bezerro cevado, colocou vestes novas nele, colocou anel, sandálias novas. E é assim, a palavra de Deus não diz após esta festa o que o Pai fez, mas o que nós vemos aqui, o que eu posso dizer é que depois de tudo que o Pai nos chama, restaura, que nos fortalece, que nos alimenta e que traz à tona, eu creio, Deus ele nos coloca e a palavra vai nos ensinando, nos moldando e nos tratando dia após dia, até nós chegar à maturidade espiritual novamente. E esta é a palavra do Senhor que eu tenho nesta noite. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero nesse final terminar com um louvor, Com um louvor, uma palavra de Deus para o nosso coração.
Louvado seja Deus, aleluia. Livre, crê no amanhã, porque Ele vive. Não há, eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Que a paz do Senhor esteja com todos. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua casa, aonde você estiver. Que a paz do Senhor possa resplandecer no seu rosto e te dê a paz para sempre. Amém.